Paz do Senhor a todos, está começando mais uma EBD na web. Venho aqui parabenizar todos os irmãos e irmãs que têm participado desse canal aqui do YouTube da nossa igreja. E eu quero de antemão também parabenizar cada professor de escola bíblica dominical. Queremos já de antemão dizer que esta lição de hoje, a lição de número 5, lição de jovens, cujo título é Confirmando o Concerto. A ideia aqui de concerto é aliança, pacto, e com certeza é uma lição que vai ser muito importante na compreensão do livro de Josué. Os irmãos já têm estudado ao longo desses dias, semanas, alguns textos do livro de Josué e certamente tem sido de muito aprendizado para cada um de nós. Vou ler aqui rapidamente o texto do dia. Diz a seguinte expressão, está em Atos capítulo 7, versículo 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Então esse é o texto do dia, está baseado no livro de Atos dos Apóstolos. A síntese diz o seguinte, Deus firmou um concerto conosco, mediante a nossa fé em seu Filho, Jesus Cristo. Muito bem, amados, então, esta é a lição que vamos tratar nesta feita, nesta oportunidade. O texto bíblico da lição está em Josué, capítulo 5, versículo do 2 ao versículo 12. Há três divisões principais nesta lição, que é justamente o primeiro tópico, circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. O segundo tópico, um lugar chamado Gilgal. E o terceiro tópico está aqui, a celebração da Páscoa. Então esses são os tópicos principais dessa lição. Antes de nós comentarmos já os tópicos dessa lição, me permita ler um versículo antes da nossa lição. A lição ela começa no capítulo 5 e o versículo 2, mas eu gostaria de ler aqui no capítulo 5 e o versículo 1, tá bem? Diz assim, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, continuando, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Note bem que esse texto mostra um momento histórico muito importante na vida do povo de Deus. O povo de Israel já tinha atravessado o Rio Jordão, Moisés já havia morrido e, obviamente, o Josué assumiu a responsabilidade de liderar, de guiar o povo de Deus até a terra prometida. E aqui o povo de Deus já havia passado pelo Jordão, e quando passaram do Jordão, estavam naquela região ali de Gilgal, cerca de 3 quilômetros da cidade de Jericó. Note bem que provavelmente, alguns estudiosos dizem, que naquela região onde eles estavam, eles já podiam avistar a cidade murada de Jericó. Como também os habitantes de Jericó que estavam por cima da muralha já conseguiam vislumbrar o acampamento dos filhos de Israel, o povo de Deus ali, os hebreus. Notem bem que o texto que eu li, o versículo 1 do capítulo 5, mostra que o temor dos povos, dos cananeus, dos amorreus, estava de uma maneira extremamente acentuada em relação ao povo de Israel. Ou seja, eles já tinham tido, se você ler o início do livro de Josué, você vai perceber que eles já tinham tido a notícia que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho
E nessa feita aqui fala que o povo de Israel também havia atravessado o Rio Jordão. E isso estava trazendo um amedrontamento para aqueles povos, para aquelas nações. Ora, se você deseja conquistar um povo, se você deseja conquistar uma nação, se você deseja destruir o seu inimigo, nada melhor em saber que o seu inimigo está com medo de você, que o seu inimigo está apavorado com você. Então aqueles inimigos ali estavam com medo do povo de Deus, estavam amedrontados do povo de Israel. Então essa é uma cena, é uma realidade importantíssima para entendermos. Por quê? Porque se lermos o versículo 2, o texto vai dizer: nesse tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Estranho essa expressão de Deus. Diante da véspera, podemos dizer assim, da conquista, da eminência da conquista de Jericó, Deus, ao invés de aproveitar a circunstância de medo e de pavor que aqueles povos estavam e indicar para Josué ir de encontro àquela cidade, Deus não faz isso. A estratégia de Deus não foi essa. A estratégia de Deus foi mandar Josué preparar facas de pederneira. Pederneira é uma espécie de rocha que havia naquela época, que era muito importante, principalmente ali, os arqueólogos encontraram muitas facas de pederneira ali em Gilgal, porque era uma espécie de rocha que ela podia ser cortada de maneira que ficavam assim umas certas lápides que poderiam ser utilizadas como facas, era estratégico ali. Porque Deus manda, ao invés do povo ir diante logo da guerra, se circuncidar? Qual era o interesse de Deus em relação a isso? Vamos para a lição. A lição vai tratar aqui, no primeiro tópico, primeiro ponto do primeiro tópico, a aceitação do pacto abraâmico. Ele vai tratar aqui sobre a questão do que é a circuncisão. A circuncisão é a retirada, é a remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Lembra um pouco a cirurgia de fimose. Não é igual, né? É a retirada, é a remoção realmente daquela pele que fica sobre o órgão sexual masculino. Ora, o que significaria isso? Queria trazer para vocês que a prática da circuncisão era comum, né, em alguns povos ali daquela região, inclusive os cananeus. Eles praticavam a circuncisão. Contudo, quando Deus estabelece esse pacto, ele estabelece esse pacto com Abraão, que é o patriarca, o fundador da nação de Israel. Deus faz um pacto com ele, Deus faz uma aliança com ele, cuja qual seria uma aliança de fidelidade de Deus para com Abraão e, obviamente, de obediência de Abraão para com Deus. E nesse pacto, que é um verdadeiro pacto de sangue, que era muito comum naquela região, naquela época, se fazer pactos de sangue, Deus exige que Abraão se circuncide, né? Que seja um verdadeiro pacto de sangue e que através dessa circuncisão, essa seja apenas um símbolo, um sinal do pacto de Deus com Abraão. O pacto de Deus não é a circuncisão. A circuncisão é um sinal da aliança, do pacto de Deus com Abraão e com a sua descendência. E Deus diz para Abraão que todo homem, todo macho, nascido em sua casa, ou seja, descendente dele, ao 8º dia, deveria se circuncidar. Era algo que ficaria como memorial na vida do povo de Israel, como o pacto de Deus com Abraão. Toda vez que um filho, que um homem, nascesse em um descendente de Abraão, obviamente essa criança deveria, ao 8º dia, ser circuncidada. E toda vez que circuncidasse, toda vez que fizesse aquele ritual, certamente os descendentes de Abraão lembrariam do pacto de fidelidade de Deus para com Abraão e de obediência de Abraão para com Deus.
Aí alguns perguntam, mas por que esse pacto de sangue foi justamente no prepúcio? A remoção do prepúcio, a circuncisão. Bem, alguns comentam, alguns colocam, alguns estudiosos, que isso poderia simbolizar a questão da pureza espiritual, né? Que seria, assim, uma forma de manter a higiene do homem, mas simbolizando, obviamente, a pureza espiritual. Há alguns rabinos que dizem que esse pacto de sangue foi feito justamente no prepúcio, como uma forma de mostrar e de apresentar que isso deveria ser utilizado após as gerações. À medida que se multiplicassem, se procriassem, isso também deveria permanecer. Mas a verdade é que Deus é soberano, Deus conhece todas as coisas e Ele estabeleceu que esse pacto de sangue deveria ser feito dessa maneira. Então, a circuncisão era esse pacto de sangue que, obviamente, era um pacto que demonstraria a subserviência, a submissão do povo de Deus para com Deus. E esse pacto deveria ser perdurado. A questão é, o que o texto vai mostrar é que essa circuncisão, que é uma marca do povo de Deus, era um requisito fundamental para que se celebrassem a Páscoa. Nós vamos ler lá no texto de Êxodo, capítulo 12, o versículo 44 e o versículo 48, que quando Deus convida, Deus conclama o povo para celebrar a Páscoa lá no Egito, Deus estabelece que todos aqueles que celebrassem a Páscoa, eles deveriam ser circuncidados. Mesmo o povo de Israel, estando no Egito, os garotos, todos eles, deveriam ser circuncidados para celebrarem aquele momento de Páscoa, aquele momento de comunhão e de livramento que Deus daria ali no Egito. Então, era um pré-requisito até para participar da celebração da Páscoa, que era uma festa estabelecida por Deus e extremamente importante para a memória do povo de Israel, rememorando o livramento do Egito. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa. Lembrando também que todo guerreiro, posso dizer assim, militar, todo aquele que lutassem nas guerras do povo de Israel, ele teria que ser circuncidado. Quero já aqui abrir uma coisa muito interessante, uma informação muito interessante, é que o livro de Josué é um livro extremamente sanguinário. O que estou querendo dizer com isso? É um livro que mostra muitas guerras do povo de Israel para poder possuir a terra prometida. No decorrer das passagens, os irmãos vão perceber isso claramente, ok? Então, a circuncisão era extremamente importante para o povo de Israel ter em mente o seu pacto com Deus de ser submisso, subserviente à vontade de Deus. Vamos mais adiante, mais um pouco, mais para frente aqui, era uma estratégia realmente que Deus havia estabelecido para o povo de Israel. O grande problema aqui no texto, Deus manda que o povo se circuncide, porque nós vamos ler no cenário aqui do povo de Israel, que o povo havia celebrado uma Páscoa na saída do povo de Israel do Egito. Inclusive foi a última praga, a morte dos primogênitos, né, dos filhos mais velhos de todo homem ali do Egito, inclusive do faraó. E Deus estabeleceu aquele momento para que o povo de Israel pudesse celebrar a Páscoa comendo da carne do cordeiro, ervas amargas para lembrar o sofrimento no Egito, e também pães asmos, pães que não levassem fermento, demonstrando a pureza. Deus estabelece que eles deveriam comer em casa, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais das casas, e a Bíblia diz que o anjo iria passar sobre a terra do Egito, e todas as casas que não tivessem a marca do sangue do cordeiro, o primogênito daquela casa seria morto. E daí onde vem a palavra Páscoa,
que quer dizer passar por cima, passar sobre. É porque quando o anjo viesse e visse na casa o sangue do cordeiro, ele passaria sobre, ele livraria aquela casa de ser, obviamente, alvejada pela morte. Então, a primeira Páscoa acontece ali ainda no Egito. Depois que houve a morte dos primogênitos, né, a Bíblia diz que o faraó libera o povo de Israel para ir adorar a Deus no deserto. Um ano depois, que a Páscoa ela foi estabelecida para ser algo feito constantemente, anualmente, um ano depois, o povo de Israel celebrou a Páscoa mais uma vez, ali mostrando a sua submissão a Deus. Contudo, esse povo não continuou submisso a Deus. Então o povo passou 40 anos no deserto, então celebraram a Páscoa um ano depois de ser livre no Egito, e depois, durante 39 anos, o povo de Israel não mais celebrou a Páscoa. Como também o povo de Israel, aquela geração, eles não praticavam mais a circuncisão. Interessante que Deus nem sequer estabelece essa obrigação a Moisés para o povo, no sentido de que o povo ali, de repente, deveria parar no deserto e circuncidar. Interessante que Deus não coloca isso para Moisés, certamente porque o povo ainda não estava, digamos assim, preparado, disponível para tal aliança, para tal compromisso com Deus. Então o povo passa 39 anos sem circuncidar, sem trazer a marca da aliança com Deus, ainda estavam trazendo resquícios do Egito. Alguns chegam até a dizer que o povo havia saído geograficamente do Egito, mas o Egito não havia saído do coração do povo. E aqui, quando o povo chega em Gilgal, Deus estabelece, o povo estava prestes a chegar à terra prometida, e ali em Gilgal, Deus estabelece essa ordem. Certamente Deus queria tirar da mentalidade do povo todo o resquício que houvera no Egito, de maneira simbólica, removendo o prepúcio daqueles que ali estavam. Certamente estavam pessoas ali de 40 anos de idade para baixo, porque só entraram na terra prometida a geração dos filhos daqueles que saíram de Israel. Então só estava Josué e Calebe de mais idade, e geralmente acredito eu que a maioria daqueles que estavam ali, grande maioria maciça, eram pessoas de 40 anos de idade para baixo. Pessoas que provavelmente ainda não haviam circuncidado. Então, antes do povo habitar na terra prometida, antes do povo se apossar, antes do povo guerrear, mesmo com os outros povos estarem com medo, Deus estabelece uma aliança espiritual, uma renovação de aliança. Por isso que o comentarista coloca aqui que o Gilgal é um lugar de aliança. Foi ali onde o povo de Israel renovou, restabeleceu a sua aliança, retirou os últimos resquícios justamente que havia sido trazido do Egito, podemos dizer assim, né? Aqui também diz que é um lugar de exaltação. O texto bíblico no versículo 9 vai dizer que o Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. Estava removendo, retirando toda aquela bagagem pecaminosa que o povo havia ainda trazendo do Egito. Quando eles fazem a circuncisão, é como se estivessem pedagogicamente trazendo à memória: olha, vocês têm uma aliança com Deus, uma aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Vocês estão agora trazendo à memória pedagogicamente. É interessante que todo ritual no Antigo Testamento, no meio do povo de Israel, era uma forma teatral, pedagógica, de o povo poder trazer à memória aquilo que Deus queria para o povo. As festas, os dias de festas, as cerimônias religiosas, ou a própria circuncisão, era uma forma pedagógica sempre do povo trazer à memória. Então, nós vemos aqui que essa palavra revolver, dentre vós o opróbio, no original hebraico é
rolando, Deus estava rolando, tirando, removendo, né? Assim como estaria retirando o prepúcio, no dia que os homens estariam retirando o prepúcio, como memorial, era o dia que Deus estava removendo por completo os resquícios do Egito, da mentalidade do povo judeu. E ali era um momento realmente de exaltação. Deus estava exaltando o seu povo. Deus estava reinserindo o povo de Israel no pacto que fez com Abraão. Obviamente, era um lugar também de prosperidade, porque o comentarista da lição vai dizer que ali em Canaã, naquela região, não há registros de falta de água e de comida. O povo que vinha caminhando no deserto, que era um lugar extremamente seco, árido, mas Deus sempre proveu água e comida, agora eles estavam na terra que manava leite e mel, uma terra próspera. Então, era um lugar de renovação de aliança, um lugar de exaltação e um lugar de prosperidade. E por fim, quando Deus manda Josué promover aquele ato em massa de circuncisão, através, detalhe, eles não usaram lâminas, não usaram facas de bronze. Naquela época já havia bronze. Provavelmente Deus havia orientado, porque havia uma massa muito grande, havia milhares de homens ali. Então, a matéria-prima do bronze seria difícil de encontrar. Então, as pedras de perdeneira seria muito mais fácil de conseguir naquela região ali e, obviamente, era um objeto cortante também, tá bem? Então, vamos lá, para a questão da celebração da Páscoa. Nós já falamos que a Páscoa ocorreu primeiramente lá no Egito, no mês de Abib, né, ou Nisan, no dia 14 do mês, e deveria ser repetido anualmente. Falamos que deveria comer ervas amargas, pães asmos e também a carne do cordeiro. E eles deveriam comer apressadamente, porque eles deveriam já estar preparados ali no Egito, para quando Deus mandasse a mortandade ali, matasse todos os primogênitos, eles poderiam já sair da terra do Egito para adorar a Deus. Então, a Páscoa aqui, ela tem esse sentido de livramento, de libertação, de deslocamento de uma condição de aprisionamento no Egito para uma liberdade para adorar a Deus no deserto. Então, note bem que a Páscoa, ela tem esse valor importantíssimo no contexto do povo de Israel, como também no cristianismo. A Bíblia vai dizer em Coríntios que Jesus, ele é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso libertador, ele é o nosso cordeiro pascal, certamente aquele cordeiro que foi morto lá no Egito para promover a libertação do povo de Israel, apontava para Cristo. Por isso que o João Batista, ele diz, quando Jesus passa, eis o Cordeiro de Deus. Então Jesus é o nosso Cordeiro pascal. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados e por conta do seu sangue espargido sobre a nossa vida, a morte, a condenação eterna passa por sobre da nossa vida. Nós temos em nós o sangue de Jesus, fomos lavados com o sangue de Jesus e Ele nos purifica de todo pecado e nós fomos livres da condenação eterna. Então aqui no contexto do povo de Israel, a Páscoa tinha um simbolismo fundamental para a memória do povo de Israel, de que eles eram pertencentes a Deus, que eles pertenciam a Deus. Então, como já disse outrora, um ano depois eles celebraram a Páscoa, está lá em Números capítulo 9, versículo 1 ao 3, e durante esse período de peregrinação, infelizmente o povo de Israel nunca mais celebrou a Páscoa durante 39 anos, mas aqui, depois de 39 anos, após a circuncisão em massa, houve uma grande celebração da Páscoa. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, estavam prestes a entrar
nas suas grandes conquistas, mas antes disso, eles precisavam renovar a sua aliança, rememorar, trazer à sua mente que foi Deus quem libertou, que era Deus que estava introduzindo eles ali naquela terra de Canaã, aquela terra que Deus havia estabelecido como possessão para eles, e obviamente isso apontava também para o sacrifício de Cristo, que Ele morreria pelos nossos pecados e por meio do sangue do Cordeiro seríamos perdoados nossos pecados como somos hoje e teremos o direito de entrar na Canaã celestial por meio do sangue de Jesus. Então, meus queridos, rapidamente trouxe aqui uma síntese desta lição. Desejo que você tenha compreendido, tenha percebido quanto esses elementos na cultura judaica eram importantes. Até hoje o judeu pratica o ato da circuncisão, celebra a Páscoa judaica, porque isso faz parte não apenas da cultura do povo de Israel, do povo judeu, mas, sobretudo, isso é uma aliança espiritual, é um sinal da aliança espiritual, a circuncisão e, obviamente, a celebração dessa Páscoa. Nós não precisamos, cristãos, nos circuncidar, obviamente, nós não precisamos também celebrar a Páscoa judaica, porque Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados, e ele habita em nós, e o Espírito Santo, enviado por Ele, habita no nosso coração. Nós temos a marca de Cristo em nós, Cristo habita em nós por meio do seu Espírito, e o único ritual que Deus manda que nós venhamos a celebrar como marca, digamos assim, da nossa nova vida, dessa aliança de Deus conosco, é uma prática única, que é justamente o batismo. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como símbolo da nossa aliança com Ele, nós somos batizados, demonstrando que morremos para o mundo e ressuscitamos para Cristo. E um outro ritual que substitui a Páscoa judaica, Jesus estabeleceu lá na Páscoa judaica, quando ele estava celebrando a Páscoa, ele chama os seus discípulos e ele pega o pão, ele pega o vinho e ele celebra a ceia do Senhor. O pão simbolizando o corpo de Cristo e o vinho simbolizando o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado sobre nós. Então, meu querido irmão, você pode aplicar para a sua vida da seguinte forma: eu não preciso me circuncidar. Jesus não está preocupado com a circuncisão da carne, mas com a circuncisão do coração. É óbvio que lá no Antigo Testamento também, eles não queriam, lá em Jeremias 4:4 vai dizer isso, ele não queria apenas a circuncisão do prepúcio, mas ele queria a circuncisão, ou seja, do coração, um pacto de coração. Obviamente, hoje também, Deus deseja que nós tenhamos um pacto de coração com Ele e como demonstração desse pacto que nós temos com Ele lá dentro do interior da nossa vida, nós possamos demonstrar através do batismo nas águas uma única vez. E a partir de então, a partir desse pacto, nós temos a marca de Cristo na nossa vida por meio do Espírito Santo que habita em nós. E como forma de comemorar, de sempre trazer à memória que o Cordeiro morreu por nós e nos livrou do Egito, do pecado, da condenação eterna, nós celebramos a Santa Ceia. Algumas igrejas celebram mensalmente, nós da Assembleia de Deus celebramos mensalmente, outras igrejas semanalmente. Não está estabelecido, né, a quantidade de dias, a quantos dias devemos celebrar, mas o importante é que devemos celebrar para trazer à memória a morte de Jesus, a ressurreição dele, que ele morreu, ressuscitou e que ele brevemente voltará. Então que Deus nos abençoe, que possamos guardar lições profundas dessa lição, que antes de vencermos as nossas pelejas, que antes de guerrearmos as nossas batalhas espirituais, possamos sempre ter a nossa aliança reatada com Deus, possamos estar sempre com a marca de Deus na nossa vida, celebrando o sacrifício de Cristo, termos a nossa vida espiritual firme para vencer as nossas pelejas
diante de todas as guerras. Fica aqui o meu muito obrigado pela confiança do nosso pastor presidente, como também do nosso superintendente. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão a assistir esse vídeo. Quero mandar um abraço também para todos os nossos professores e alunos de escola dominical, como também professores e alunos do CETEADALP, Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Os irmãos que estudam ali teologia no curso básico, no bacharel em teologia também, por que não dizer também os que estudam Libras lá, a língua brasileira de sinais, como aqueles também que estudam música, nosso curso de música, o curso de missiologia também e o curso de capelania. Que Deus abençoe a todos, que possamos sempre aprender mais e mais da palavra de Deus. Amém.